A primeira leitura de hoje é um formoso poema, digamos assim, de São Paulo em honra da caridade. É o famoso capítulo 13 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, que devemos ler e meditar. Irmãos, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Se tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, possuísse toda a ciência, e tivesse toda a fé de modo a transportar montanhas, mas não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o mantimento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata levianamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não cuida somente de seus interesses, não se irrita, não julga mal, não folga com a injustiça, mas alegra-se com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca há de acabar. Ainda que tenham fim as profecias, ainda que cessem as línguas e a ciência seja destruída, porque é em parte que conhecemos e é em parte que profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, será abolido o que é incompleto. Quando eu era menino, falava como um menino e julgava como um menino. Pensava como um menino. Mas quando cheguei a ser homem adulto, abandonei o que era de menino. Agora vemos a Deus como por um espelho e enigma, mas lá o veremos face a face. Agora eu o conheço em parte, mas lá o conhecerei tão bem como sou conhecido eu mesmo. Agora, portanto, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. O Evangelho é de São Lucas. Naquele tempo tomou Jesus consigo os 12 à parte e lhes disse: eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá tudo o que os profetas escreveram a respeito do Filho do Homem. Porque há de ser entregue aos pagãos, aos gentios, e será escarnecido, açoitado, cuspido, e tendo-o açoitado, matá-lo-ão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas eles nada entenderam, pois esse discurso era para eles obscuro, e não penetravam o que lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo muita gente passar, perguntou o que era aquilo. E lhe responderam que Jesus Nazareno estava passando. Ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava alto: Filho de Davi, tende piedade de mim.
E Jesus parou, mandou que eu trouxesse a sua presença. E quando ele se aproximou, Jesus o interrogou com estas palavras: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E logo o cego viu e o foi seguindo, dando glória a Deus. E o povo todo, vendo isso, rendeu louvores a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz do Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estamos à beira da Quaresma. Observemos bem cada dom que Deus nos dá. Observemos bem cada dom que Deus nos dá. Esta é a Quaresma deste ano e vai se passar à toa ou será aproveitada por nós? Começa da próxima quarta-feira e vai até a celebração da ressurreição do Senhor. No Evangelho, Jesus separando os apóstolos para falar uma coisa particular. Estão no norte da Palestina e diz: vamos agora para Jerusalém. Lá se cumprirão todas as profecias que os profetas antigos disseram a meu respeito. E anuncia que ele seria, primeiro de tudo, entregue aos pagãos, aos gentios, como se costumava chamar os pagãos. E eles será pelos pagãos escarnecido, açoitado e cuspido. Vão cuspir no rosto dele. Vão bater nele violentamente. Ele será preso como um criminoso. Depois o farão morrer na cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus é o homem perfeito, não é? Ele está fazendo a última viagem para Jerusalém. Ninguém precisa dizer a ele o que é que ele vai sofrer nesta viagem. E ele
sabendo do que iam fazer com ele, podia muito bem não viajar, não ir. Ficar lá pela Galiléia. Mas ele vai para que se cumpram todas aquelas profecias a seu respeito. Observem bem, meus irmãos, o equilíbrio do homem Jesus. Ele é Deus e homem. Sabe tudo que vai sofrer e vai para este sofrimento. Há uma oração muito bonita feita em honra de São Luís IX. Gardez-moi pur comme le lis de votre blason. Guardai-me, Senhor, puro como o lírio de vosso escudo. Vous qui teniez votre parole même donnée à nos fidèles. Vós que garantis, cumpris a vossa palavra, mesmo dada ao infiel. Faites que o mensonge ne passe pas ma gorge. Não permitais, Senhor, que eu minta nunca. Du franchise me coûte la vie. Mesmo que a verdade que eu tenha que dizer me custe a vida. Valente, inabile ou reculado, incapaz de recuo, coupez les formes feitiças, cortai as pontes das minhas simulações. E que je marche toujours après tu. E que eu avance, caminhe, sempre em busca do mais custoso. Do mais custoso. É preciso ter coragem para avançar. Nós não estamos na terra para ficar. Nem são os prazeres da terra o motivo para o qual Deus nos criou. Ele nos criou para o céu. Ontem eu ouvi o pronunciamento de um médico dos que cuidaram do Padre Joaquim. Esse médico conta que por 2 vezes conversou com o Padre Joaquim e que ficou impressionado com a maneira como ele olhava as coisas. Quando o Padre Joaquim respondeu a ele que ele sabia que lá, na outra vida, há coisas muito melhores do que as coisas daqui da terra. Vós tendes essa certeza? Vós caminhais firmes, seguros nesta verdade, meus irmãos. Então caminhai como Jesus caminhou. Agora nós vamos a Jerusalém.
e eu serei entregue aos pagãos. Tomarei bofetadas, escarrarão no meu rosto, baterão violentamente em mim e pregarão na cruz. Me matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitarei. Somos muito pecadores, muito miseráveis. Somos desprezíveis e não percebemos. Somos nojentos e não vemos. Queremos ser bem tratados, honrados, apreciados. É tão feio isso. Há dias atrás, uma pessoa me disse uma coisa que eu achei muito dura. Mas quando eu acordei para a realidade dura, não me tratou como devia me tratar mesmo. Tratou muito melhor. E eu não percebi, na minha estupidez, na minha vaidade, no meu orgulho, não percebi. Aí Nosso Senhor me fez acordar. Me fez acordar e agradecer. O pouquinho que me foi dito, embora sabendo que era muito pouco. Muito pouco. Mas pelo menos um pouquinho, não é? Pelo menos um pouquinho. Ninguém tem, como os santos tinham, uma noção desprezível a respeito de si mesmo. E por isso a gente deve aprender com eles, não é? Aprender com eles, meus irmãos. E realizar a nossa vida com todas as riquezas que nos são apresentadas, pela bondade amorosa e imensa de nosso Deus. O que estava eu fazendo desde cedo, aí fora? Ouvindo ofensas do nosso Senhor e, por ordem de nosso Senhor, perdoando. A alma vem manchada, sai limpa, de tal modo que pode até se aproximar da hóstia consagrada. E receber Jesus.
na Santa Comunhão. Mas é preciso fazer isso direitinho. Primeira coisa é a caridade. A maior das 3 virtudes teologais. Pela qual eu amo o próximo, sirvo ao próximo, me sacrifico pelo próximo. A começar de casa, não é? Marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãos. Sem me queixar de ninguém, a não ser de mim mesmo. Olhem bem, olhem bem. Olhem bem, sem se queixar de ninguém. A não ser de você mesmo. Olha o que está faltando aí dentro. Arranquem como lixo todo pensamento elogioso que você tem de você mesmo, se julgando isso e aquilo, aquilo outro. Cuidado, cuidado. Às vezes a pessoa vive anos e anos com queixa da família. Tem razão? Não. Não tem razão. Deve se queixar de quem? De você mesmo. Não olha um pouquinho o que você fez e sai apresentando como se fosse um estandarte. A caridade. A caridade é paciente. A caridade é benigna. A caridade não é invejosa. Não trata de modo leviano os outros. Não aceita ficar soberba. Não é ambiciosa. Não cuida de seus interesses. Não se irrita. Não julga mal. Não se alega com a injustiça, mas com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ela vai nos ensinando a amar a Deus. E amar a Deus, a gente exercita amando o próximo.
A gente exercita a caridade amando o próximo. Compreendem? Sem inveja de ninguém. O bom católico não sabe o que é inveja. Não sabe o que é inveja. Não quer se promover. Às vezes, a pessoa se engana. Imagina certas graças que lhe possam vir com grande honra, grande glória, grande bondade. Mas, na verdade, muitas vezes é só orgulho. Só você vê projetado, subindo. Então, durante este tempo da Quaresma, se lembre de 2 exercícios importantes. O da penitência e o da caridade. Nunca se neguem. Nunca. Nunca se neguem a servir, a ter paciência com o outro, a tomar cuidado com o julgamento que você faz do outro, daquilo que nós olhamos como defeito do outro, erro do outro. Quando nós fôssemos mais bondosos, teríamos ajudado, teríamos agradado a Deus e teríamos melhorado pessoalmente. A penitência e a caridade. Não se esqueçam da penitência, o jejum, a abstinência, o cuidado com o excesso de comer, levantar-se da mesa sempre em condição de comer mais se precisasse, sempre, nunca sair da mesa farto, nunca. Não julgar mal o outro que pede. Nada, é um preguiçoso. E vim para cá me explorar. Nós temos que dar conta, em primeiro lugar, a Deus de nossa própria vida, não é verdade? Nossa própria vida. Por isso, bem cumprir nossos deveres. Bem cumprir nossos deveres espirituais. Por exemplo,
a missa aos domingos. Como é que o mandamento da Santa Igreja nos ensina? Ouvir missas inteiras nos domingos e festas de guarda. Isto é, missa inteira. Eu não posso chegar atrasado para a missa. Eu não posso. Mas eu me apresento tantas desculpas para justificar o meu atraso, tantas desculpas, nenhuma delas vale. Se eu chego atrasado na missa, não cumpri de maneira perfeita o dever dominical. Não cumpri de maneira perfeita. Houve missas inteira, total. Esse é o exemplo. No meu relacionamento uns com os outros, observar se o motivo que me leva a tratar bem a pessoa é um motivo que vem de Deus. Porque às vezes a pessoa trata bem uns bem demais e outros não é tanto assim. O que é que está faltando? A caridade. Faltando a caridade. Então, meus irmãos, enquanto não chega a quarta-feira de cinzas, cada um se prepare pela oração, pela meditação, pelas boas resoluções, como passar esta quaresma, de modo que ela nos mude para melhor, ela nos purifique. Quais são meus pontos mais fracos? Nesse lado que deve estar minha guerra maior. Há inimigos mais fáceis de perceber: a impureza, o pecado contra a castidade. É mais fácil perceber, a combater. Mas mesmo assim não se combate como devia. Mas há defeitos mais difíceis. E o grande defeito mais difícil de todos é o orgulho pessoal. O buscar a humildade. Buscar a humildade verdadeira. Só ela me ensinará a realizar a verdadeira caridade. Somente ela. Vida de oração. Como é que eu não tenho tempo de rezar? Se passei o dia sem tempo de rezar, meu dia não prestou para nada. Para nada. Vigilância sobre si mesmo. Não se julgue melhor do que ninguém. Não se julgue melhor do que ninguém. Ninguém.